Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima e vou começar hoje uma série que tinha prometido para vocês, que é as lentes que eu uso. Ou seja, não é uma série para falar de questões absolutamente técnicas dessas lentes que eu uso, mas as opções de um profissional que tem 31 anos de carreira e que opta hoje por um tipo de equipamento. Lembrando que as lentes que eu uso significam que essa é uma escolha pessoal. Eu vou fazer alguns comentários do porquê dessa minha escolha pessoal, mostrar fotos com que eu realizei com essas lentes, e para que vocês entendam que cada profissional, com os anos, vai se moldando tecnicamente para o uso de um tipo de equipamento específico. Mas isso não significa, eu vou usar as mesmas lentes, o mesmo equipamento que o professor Oswaldo, vou obter o mesmo resultado. Não, graças a Deus não é assim que funciona. Senão todo mundo comprava uma Leica, uma 50mm e seria Bresson. Graças a Deus existe diversidade de equipamentos, de ideias e de fotógrafos nesse mundo. Uma boa escola como o Micron sabe trabalhar sobre a diversidade, sobre a contemporaneidade da fotografia, sobre as novas ideias, sobre os novos aparelhos fotográficos, certo? O que eu estou fazendo é só agregar a esse mundo de conhecimento, mais sobre as lentes na perspectiva de um professor que tem muitos anos de dedicação em sala de aula e muito tempo de fotografia em campo. Eu decidi criar um critério para apresentar as lentes para vocês. O critério eu vou apresentar da mais grande angular para a teleobjetiva. Começando então com a lente mais grande angular que eu uso para a mais teleobjetiva que eu uso. Nenhuma lente que eu vou apresentar é zoom. Alguns vão falar, meu Deus, eu só queria ouvir falar daquela zoom. Gente, esse não é um canal simplista de equipamento, de falar de equipamento. Esse é um canal formativo. Eu não vou falar porque a série é das lentes que eu uso e eu tenho opção muito séria de usar lentes fixas. Eu vou falar da primeira lente, da 21mm da Carl Zeiss, lente Zeiss, 21mm, tá? A Biogon com abertura, primeira abertura 2.8, tá? Da série ZM, 21mm com primeira abertura 2.8. Não é uma grandiosa primeira abertura para uma lente fixa. Você vai encontrar isso na Leica. Quando eu uso Leica, a lente mais aberta é a 21 e a mais aberta dos dois equipamentos que hoje eu faço mais uso, que é Leica e Nikon. Certo? Para um fotógrafo documentarista, eu gosto muito da Leica. Gosto de usar Leica e digo o seguinte, depois de 30 anos fotografando com outros equipamentos, é um dos meus equipamentos prediletos. A lente 21mm é uma lente bastante aberta. Para vocês terem uma ideia, 24 no full frame já vai ter lá seus 90 graus de ângulo de visão. Então nós estamos falando de uma lente 21 que está acima desses 90 graus de ângulo de visão. É uma lente que eu comprei essencialmente para minha próxima visita a Cuba, para fazer fotografia documental em cenários internos muito apertados das casas cubanas. Eu senti falta disso quando fui com Nikon, fui com 24mm na Nikon e 35mm na Nikon, só que a 24mm 1.4 que eu tenho da Nikon, ela tem uma distorção ótica que me desagrada. Então eu preferi investir na Leica e investir numa lente da Carl Zeiss, um dos grandes fabricantes de lentes, não é. A Leica tem a 21mm 1.4, só que daí o preço chega a ser um absurdo tão grande que eu nem imaginei em comprar. Fui para a Carl Zeiss, que é um grande fabricante de lentes, quase tão boa quanto as Leicas, posso afirmar, prefiro ainda as lentes Leica, mas é um fabricante muito especial de lentes para Leica, para Nikon e para Canon. Você vai encontrar lentes Zeiss para todas as câmeras comerciais aí importantes do mercado. As 50mm das Zeiss para Nikon e para Canon são lentes maravilhosas. Então a 21 é uma lente de foco manual, porque a Leica exige o foco manual nessa série M,
Isso não me incomoda, é uma questão de costume, e com anel de diafragma na lente. Eu, como venho do filme, não tive grandes problemas de me readaptar ao anel. A série D da Nikon de objetivas também tem anel de diafragma na lente, usei por muitos anos. Tá? Exige na Leica um visor, esse visorzinho aqui, que é um visorzinho eletrônico. Eu podia pôr aqui um visor óptico, porque o visor da Leica em separado, né, por telêmetro, esse visor vai até 35 milímetros. Quando a lente é maior que 35 milímetros, eu tenho que acoplar um novo visor na Leica. Pode ser um visor eletrônico como esse, ou pode ser um visor óptico, fabricado pela Leica ou outros fabricantes, para lentes específicas, como 21 milímetros, 16, 18 milímetros, lentes mais abertas que 35 milímetros. É uma lente que eu tenho grande satisfação em usar pela qualidade óptica, causais. Eu acho uma distância focal maravilhosa para os documentaristas, mas também, pondo na fotografia comercial, para os fotógrafos de casamento. Eu acho que uma 21 milímetros para quem faz fotografia social, não precisa ser da Leica, mas pode ser lentes nessa base de 20, 21 milímetros, da Canon, da Nikon, é uma distância focal muito boa, pelo ganho de grande profundidade de campo, lembrando, a profundidade de campo tem uma relação com a distância focal. Quanto menor a distância focal, maior a profundidade de campo. Tem uma relação com o tamanho do sensor também. Tá? Isso daí nas aulas a gente vai explicar para vocês. Mas a 21 tem muita profundidade de campo e você consegue fazer aquela reportagem social muito próximo do assunto, com muito foco, muita nitidez, sem utilização de flash, com ISOs mais altos. Eu acho que é uma lente especial e já a coloco num limite do que é degustável, tragável, de composição sem cair na olho de peixe. Olho de peixe, eu pessoalmente não gosto, porque acho que ela cria uma marca estética tão forte, tão dura, que parece um pouco circense. Parece algo que eu posso ver de vez em quando, mas se eu ver todo dia eu vou enjoar. Então eu evito essas lentes que já abarcam quase 180 graus como a olho de peixe. Eu separei umas fotos para vocês. Vamos ver essas fotos feitas aqui com a 21 milímetros. Essa é a primeira foto aqui dos colaboradores da Omicron, numa sala que é a sala Murray. É impressionante a perspectiva dessa 21 milímetros. Né? Sobre a mesa, num tripé, velocidade um pouco mais baixa, mas com a luz natural do ambiente, sem utilização de flash nenhum, a qualidade óptica e a perspectiva da imagem, mantendo essa fluidez de linhas, esse ponto de fuga. Você nota ali no fundo como você tem a prateleira mantendo as paralelas, né? Com uma perspectiva maravilhosa. É uma lente, a gente brinca, que acaba produzindo luz para a sua fotografia. Gosto muito dessa distância focal de 21 milímetros para imagens internas. Aqui, nós temos uma imagem do pipoqueiro do passeio público. Eu gosto muito de fotografar no meio de multidões, no meio do povão mesmo, até porque o documentarista não pode ter muito receio de estar próximo das pessoas, deve se acostumar sempre a ser indagado, a responder aos questionamentos das pessoas que estão ao seu redor. Sobre fotografia, você querendo ou não, você carrega uma câmera no peito, mesmo sendo uma Leica que é mais discreta e menos conhecida que a Nikon e Canon. Se eu for com uma Nikon D800, eu chamo muito mais atenção, né? Mas eu sempre digo, eu não sou da ética do recuo. Quer dizer, a ética do recuo é aquele fotógrafo que quer passar imune a tudo, quer não aparecer. Do meu tamanho, é impossível não aparecer. Então, já sabendo disso, eu chego muito junto das pessoas que eu fotografo. Aqui vocês veem um contraluz muito interessante sobre essa gordura exposta, fazendo esse flare no vidro ali do pipoqueiro.
Continuando aqui, essa é uma imagem do Museu de História Natural de Nova York, né? Já um ISO um pouco mais alto, deve estar ali na casa do ISO 800. Lembrando que essa não é uma lente que eu possa dizer exatamente clara, é uma lente 2.8, mas nós temos nessa faixa de lente aí aberturas 1.4 sendo fabricadas. Então já preferi uma lente com um diafragma um pouco mais fechado, mas que também tem uma nitidez surpreendente. Perde um pouco para as lentes da Leica, essas das Zeiss, nas bordas. Ela tem um pouco mais vinheta de borda e um tiquinho de menor definição de borda, mas é uma lente excepcional, como mostra esse contraluz. A mesma sala, a Sala Man Ray, uma das salas aqui de reunião e de aula, junto com a nossa biblioteca, no segundo piso da Omicron, né? Você vê que para quem faz arquitetura, nós temos essas lentes, a 16, a 18, a 21, são lentes especiais. Não adianta começar a tentar fazer arquitetura com lentes mais fechadas. Eu acho que 24 já é uma lente fechada para alguns momentos da fotografia de arquitetura de interior. 21, 18, 16 milímetros são lentes muito apropriadas. Num outro momento, nós poderíamos falar das lentes com correção de perspectiva, né? Continuando aqui, esta é uma imagem de uma baleia exposta também no Museu de História Natural de Nova York. E o que me agrada nessa lente, que a qualidade dessa lente mostra essa luz contínua, essa luz existente, de maneira que a sua fotometria é muito preservada pela qualidade do corte óptico, aquilo que nós chamamos de acutância. Acutância não é você ter nitidez por contraste, é você ter nitidez pela qualidade de cristal, coisa que a Leica, que a Hasselblad, que a Carl Zeiss conseguem ter no seu cristal. Crianças amadas, essa é a primeira lente da série que eu uso. As pessoas podem falar, Oswaldo, você vai mostrar uma lente de Leica. Gente, eu demorei 30 anos para comprar Leica. Não estou dizendo que agora vocês vão correr e vão comprar Leica. Eu estou dizendo que existe razão para ser da qualidade de uma Leica. Existe razão para ser. Não é, historicamente, as pessoas dizem, não, Nikon, Leica, Canon, é tudo igual. Não é. Hasselblad e Leica têm uma qualidade óptica excepcional. Porém, eu nunca, anos atrás, quando eu já pude pensar em comprar Leica, eu comprei Nikon. Na época ainda de película, eu lembro, a decisão era se eu comprava uma Leica M6 ou uma Nikon F4. Fui na Nikon. E não me arrependo em nada, porque Nikon e Canon têm maior diversidade de uso comercial. A Leica está muito presa ao conceito do flaner, ao conceito do fotógrafo da street photography, ao conceito do fotógrafo documentarista, e isto é importante que você saiba. Para aquele fotógrafo que tem a essência comercial, Canon e Nikon oferecem boas lentes. Na qualidade da Leica, não. Nunca encontrei uma lente Nikon na qualidade da Leica ou na qualidade da Hasselblad. Mas são lentes comercialmente muito bem utilizadas. Agora eu vou lembrar o seguinte, que eu sempre falo para os meus alunos. Quer fotografar? Pode fotografar de celular. E seja feliz. Agora vai conhecer as limitações do uso do celular, dos pixels apertados do celular, de uma lente fixa de péssima qualidade, de um cristal horrível que vai estar no celular ali. Ou pode fotografar de Hassel e ser feliz. O importante é ser feliz na fotografia. Então, veja só, eu venho de uma cultura que a gente usava muito as lentes fixas e a zoom a gente deixava de lado, isso nos anos 80, porque a gente sempre soube que as lentes fixas têm maior qualidade óptica. E isso é verdade até hoje. Agora, a 2470 se tornou uma coqueluche entre os fotógrafos. Os alunos chegam para você e falam, Oswaldo, eu quero comprar uma 2470. A gente nem deu aula de lentes, eles olham para a gente e falam, eu quero comprar uma 2470. Pois bem, eu acho uma lente maravilhosa, 2470 2.8, para quem tem full frame. Para quem tem APS-C, sensor meio quadro, ela já é fechada demais. Para quem tem full frame, é a lente ideal para você ter com uma lente de batalha na fotografia social.
Agora eu vou lembrar o seguinte, eu teria à mão um outro corpo com uma lente clara, até mais clara que 2.8, né? Na casa de 2 ou de 1.4. Eu usei muito a Fuji X100S, né? Que usava uma lente que era 23 milímetros, mas ela equivaleria à lente 35 milímetros para o full frame, ela era uma APS-C. E adorava, e conheço grandes fotógrafos formados aqui pela Omicron, grandes fotógrafos de casamento, que têm belíssima carreira de casamento, que hoje estão usando essas câmeras mirrorless com lentes na casa ali de 35 milímetros, que é uma distância focal com um f2 bastante interessante para esse tipo de reportagem. Mas eu teria realmente uma 2470, se fosse a minha praia o casamento, 2470 2.8, e teria do lado uma mirrorless, possivelmente da Fuji, com uma 35, com uma 23 milímetros, 20 milímetros, uma um pouco mais aberta, com uma abertura maior para alguns flagrantes. Tá? Tem lógica a 2470 ser famosa, ela não é famosa à toa, né? São boas lentes, mas não queira a ótica de uma lente fixa numa 2470. A 1755 ele vai partir de uma certa equivalência, sendo que a equivalência é multiplicado por 1.5 ou por 1.6, se for Canon 1.6, se for Nikon 1.5, que seria a mesma coisa da Nikon, somar metade do valor anterior. Se você tem 17, você teria que somar ali 8,5, né? E com esses 8,5, com 17, você já estaria um pouco mais fechado do que a 24. Mas é mais ou menos equivalente a usar a 2470 no full frame. Tá? E ela tem também com grande abertura. Daí sim, você vai procurar uma com 2.8, que o grande segredo não é só o range de distância focal, de 2470 ou de 90 graus, que é o que eu te oferece a 24 milímetros, que é muito importante para aquelas fotos com padrinho, com convidados, que você, às vezes, o espaço não permite que você quebre a parede do fundo, né, para fotografar. É importante você ter uma grande angular ali dos 90 graus. Mas muito importante você ter uma 2.8 até para o teu olho descansar dentro do visor da monoreflex. O visor de 2.8 é muito mais claro que o visor de 3.5, 5.6, certo? E quando você tem ainda abertura única em todo o range, em todas as distâncias focais, isso facilita muito a questão, por exemplo, do uso do flash eletrônico, que você não vai mudar zoom e sofrer alteração de diafragma, e o diafragma alterar a distância da gama do uso do flash. Mais perguntas? Qual que eu prefiro, a 50 ou 85? No full frame, veja bem, se fosse para ter uma lente entre 50 e 85 no full frame, eu teria 50, uso mais geral. 46 graus de ângulo de visão tem um uso mais geral do que 85. Agora, se eu fosse um fotógrafo de portrait, um fotógrafo de retrato, um fotógrafo de retrato de glamour, usando full frame, iria direto para 85. Porque 85 é uma teleobjetiva, já perde distorções de borda que a 50 tem, porque a 50 é vizinho da grande angular, ainda carrega uma certa distorção. A 50 é uma grande lente de glamour, de portrait, para quem tem APS-C. Uma das mais baratas lentes, uma 50.8, eu acho que nada na fotografia é mais barato que uma 50.8. A 85, que tem grandes aberturas, né? Se tem 85 1.4, é uma lente maravilhosa para full frame, principalmente para você fazer corpo inteiro, meio 3/4, meio corpo. Eu uso uma 135 f2. Eu confesso para vocês que eu sofro um pouquinho, porque eu acho que 135 já é uma tele excessiva para uso no estúdio. Maravilhosa para o uso externo. Eu posso me distanciar mais. Com f2 na 135, gente, o fundo é uma lente que a gente chama de focus da Nikon, né? Lente Nikkor, que ela tem um desfocado a mais paletas também de diafragma. É uma lente muito especial. O Canon também tem essas mesmas séries de lente. Você sabe que Canon e Nikon só muda o nome, as equivalências de produtos são bastante grandes.
Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, falo direto da sala Roland Barthes, aqui da sede da Omicron Escola de Fotografia, em Curitiba. Muito obrigado a todos e até uma próxima.